Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter a oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo da nossa pré-aula da revista Betel Adulto. Como vocês bem sabem, estamos no segundo trimestre do ano de 2020 e o comentarista da revista é o pastor Adriel Gonçalves, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, lá em Urbelândia, Minas Gerais. Como vocês bem sabem, já chegamos aí na lição de número 8 e nós teremos aqui 2 vídeos dessa lição por causa de algumas tarefas que eu estou tendo aqui em casa. Então no vídeo de hoje vou colocar mais aqui uma introdução e o primeiro subtópico. E amanhã eu estarei colocando aqui, finalizando a segunda parte desse vídeo, tá bom? Mas antes eu quero indicar aqui para vocês alguns livros que está me ajudando bastante e com certeza ajudará vocês na preparação pessoal das suas aulas. Não somente para a preparação de aula, mas também quando você for preparar aí o seu esboço, o seu sermão, vai te ajudar bastante. E o primeiro livro é esse aqui, Os Livros Poéticos e os da Sabedoria, Introdução Fundamental e Auxílio para a Interpretação. O escritor é o pastor Antônio Renato Gusso, livro muito bom, ele é da editora Santos, muito bom, é uma coleção de livros, né, fininho, que ajuda bastante. O segundo livro é do pastor Hernandes Dias Lopes, né, aquela coleção que ele tem, esse aqui é muito bom. E por último, este livro aqui que é da editora Shed, que é Esboços Bíblicos de Salmo, de Charles Spurgeon. Muito bom, muito mesmo. E fora as Bíblias de estudo que eu estou usando, que certamente você deve ter alguma aí na sua casa. Eu estou usando a Dake e a Bíblia de estudo da NVI. Muito excelente. E vamos aqui para a nossa revista, cujo tema é Apresentando ao Senhor Nossos Questionamentos. O textual está em Salmo de número 73, verso de número 28, que diz: Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. A verdade aplicada, como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Os 3 objetivos da lição é, primeiro, apresentar o conflito existencial de Asaf, segundo, ensinar como vencer o sentimento da inveja e terceiro, explicar a importância de clamar em meio à angústia. O texto de referência utilizado na leitura em classe, né, seja ela online ou presencial, está em Salmo de número 73, verso de número 1, Salmo 77, verso 3, 4, 7, 11 e 16. Já gostaria de aproveitar aqui um momento para pedir a você que está passando pela primeira vez aqui no canal, para você já se inscrever no canal, para você continuar recebendo as notificações dos vídeos novos. Afinal de contas, amanhã tem um vídeo novo de continuação, então eu gostaria muito de ter a sua presença aqui. E você que já é um parceiro, um amigo inscrito do nosso canal, não esqueça de deixar o seu joinha aí e comentar no meio do vídeo ou no final do vídeo. No final do vídeo eu gostaria mesmo que você compartilhasse esse vídeo com os seus amigos ou nos grupos de WhatsApp. Vai estar nos ajudando bastante, principalmente se você convidá-los para participar aqui do nosso canal, né? Porque afinal de contas, você e eu estamos aí, né? Você aí, eu aqui, tá todo mundo junto. E gostaria também de notificar aqui os irmãos o porquê de eu estar usando aqui o meu celular. É que a bateria da minha câmera profissional deu ruimzinho. E aí, por isso que eu quero te pedir, nos ajuda a aumentar o número de inscritos aí, para que o YouTube possa nos pagar. E aí a gente possa também melhorar o nosso equipamento. Mas vamos na nossa introdução. Esses 2 salmos, o Salmo de número 73 e o Salmo de número 77, que são o Salmo de Asaf, parece que descreve muito bem a nossa alma. Ainda que o escritor tenha sido inspirado anos antes de nossa existência.
Este salmo retrata bem a nossa alma e a nossa caminhada com Deus, onde podemos refletir um pouco mais sobre a nossa existência e a nossa vida cristã. Afinal, quem nunca teve um momento semelhante ao de Asaf, né, numa crise existencial que encheu os céus de perguntas, fez vários questionamentos, tentou comparar a sua vida com de outra pessoa, e pelo fato dele servir ao único, ao eterno, poderoso Deus, e o ímpio o zombar de Deus, e por que a vida do ímpio dá certo, e já a dele que é temente, cristão, se esforça na santificação e na pureza, a vida não dá certo, né? Muita gente já teve esses momentos de pensamento, ou até mesmo em momentos de oração, onde fez várias perguntas ao Espírito Santo, mas esse é a nossa vida, e a vida de Asaf fala perfeitamente aqui conosco nessa questão de uma crise existencial. E o primeiro tópico da lição está assim: o conflito existencial de Asaf. Bom, vamos lá. Quem é Asaf? Como a gente bem percebe, como a gente bem aprendeu aí desde a primeira lição, Davi não foi o único escritor dos Salmos, né? Houve outros escritores, dentre eles, a gente aprendeu aí na lição passada, os filhos de Corá, e agora estamos aprendendo aqui que os filhos de Asaf, ou o próprio Asaf, foi um dos grandes levitas e compositores de salmos. Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos número 1, e também no capítulo 6, versículos número 39 a 43. Asaf foi um músico importante da época de Davi e foi nomeado pelos principais levitas como responsável pela música juntamente com Etan e Enã, quando a arca foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Como vemos aí, 1 Crônicas, capítulo de número 15, no verso de número 16 a 19. Asaf foi constituído pelo próprio rei Davi como líder dos levitas que foram postos como ministro perante a arca do Senhor, como também está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos de número 4 a 5. Bom, aqui vai um conselho aqui para os professores. Seria muito bom você que está anotando essas referências, fazer esta leitura das referências juntamente com seus alunos, seja aí através aí, das redes sociais, né, que você está usando aí nas lives, ou no Zoom, ou até mesmo aí no WhatsApp com seus alunos, né? É bom fazer esta leitura junto com eles para dar uma conferida, mas vai anotando aí, não esqueça, não perca nada. Bom, vamos continuar. O instrumento principal de Asaf era o símbolo, um instrumento que pertence à categoria de percussão, formado por 2 discos metálicos utilizados geralmente para acompanhar a harpa, o trompete, o saltério e os timbales. Quando o serviço do culto foi definitivamente organizado, das 3 famílias encarregadas da música e do canto, a família de Asaf foi uma delas, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 a 9. Os filhos de Asaf pertenceram como a principal família responsável pela música até a restauração de Jerusalém, como vemos aí nas referências de 1 Crônicas, capítulo de número 25, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, também aí no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 35, verso de número 15, Esdra, capítulo 3, verso 10, Neemias, capítulo 11, versículo de número 17 a 22, e também no capítulo 12, versículos de número 35. Asaf, além de um exímio instrumentista e líder da música, também tinha a reputação de vidente, que na época era alguém que recebia mensagens de Deus para a nação de Israel por meio de visões ou sonhos, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 30. E você bem sabe já, né, como você já deve ter estudado aí a vida do profeta Samuel, antigamente os profetas eram chamados de videntes, ou seja, Asaf tinha fama de um grande líder musical, um grande instrumentista, e também ele era um grande compositor, mas também era um profeta de Deus. E a referência aí para você conferir juntamente com seus alunos que vidente e profeta é a mesma coisa,
é só você ler primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículos número 9, onde o texto diz: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. E no mesmo capítulo 29, versículos número 30 do livro das Segundas Crônicas, podemos perceber que Asaf era conhecido como o autor de alguns salmos, utilizados por Ezequias no reavivamento de adoração no segundo templo. Não se sabe exatamente se Asaf viveu o bastante para ver o templo erguido pelo rei Salomão já consagrado, ou se as referências feitas a ele significam simplesmente a família de Asaf ou os filhos de Asaf. Tradicionalmente são atribuídos a ele ou a seus descendentes o Salmo de número 50, o Salmo de número 73 a 83. Mas vamos relembrar aqui, anotem no seu caderno e faz a pergunta aí para os seus alunos. Quantos salmos escreveu Davi? Já foi falado. São 73 salmos. Quantos salmos escreveram os filhos de Corá? Já tivemos essa aula, então eles têm que responder, né? São 10 salmos. Também tem os salmos de Salomão, que são 2 salmos, que a saber, são os salmos de número 72 e o salmo de número 127. Tem o salmo de Etan, que foi um salmo, que é o salmo de número 89. E Moisés escreveu 2 salmos, que é o salmo 90 e o salmo 91. E 50 salmos são tidos como anônimos. Já Asaf escreveu 12 salmos, como a gente acabou de perceber. Foi o salmo de número 40 e o salmo de número 73 a 83. Uma característica marcante nos salmos de Asaf é o seu questionamento acerca da prosperidade dos ímpios em contrapartida ao sofrimento do justo, que é a lição que vamos estudar nessa lição de número 8 da revista Betel Adulto. Nitidamente percebemos que ele teve dificuldade em entender tal condição a ponto de entristecer-se profundamente. Lembremos que Asaf não é o único a ter este problema. Teve esse questionamento, né? O porquê que o justo sofre. Abacuque teve esse questionamento, Jó teve esse questionamento, Jeremias teve esse questionamento. Porque a gente vai ver que muitos personagens bíblicos tiveram aí esse questionamento gerado pela ansiedade, pela comparação, por causa da depressão, que foi o caso de Ana, de Elias. Ou seja, qualquer ser humano, seja ele crente ou não, ele está sujeito a essas crises existenciais. Porém, no próprio Salmo de número 73, temos a certeza de que Asaf foi confortado em relação aos seus questionamentos, pois entendeu que haverá um dia em que Deus se levantará e o ímpio será destruído. E isso foi quando ele entrou no santuário, na casa de Deus. Olha a importância da gente poder ir cultuar, consagrando a nossa vida em culto no local que foi construído para que nós possamos estar reunindo. O escritor dos Hebreus fala isto claramente lá no capítulo 10, versículo 25, né? Nos aconselhando a não fazer como muitos que já deixou de congregar e por isso se afastaram, se apostataram da fé. E aí o escritor dos Hebreus, ele nos aconselha, não, que possamos continuar indo à casa do Senhor, à congregação, para que possamos animar uns aos outros. E quem sabe, ao chegar ao santuário, Asaf foi animado através do Espírito do Senhor, que certamente usou alguém, algum levita, algum instrumentista, algum ministro que estava naquele momento, naquela ocasião que ele entrou para fazer os seus questionamentos com Deus. E antes da gente finalizar aqui, eu gostaria que você anotasse aí outros homens na Bíblia que também se chamam Asaf. O primeiro é o cronista ou escrivão que viveu no tempo do rei Ezequias. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 18 e 37.
E o segundo é um oficial do rei da Pérsia, guarda do bosque real, sendo este provavelmente um judeu, por causa do nome hebreu Asaf. Bom, como eu disse, eu estou encerrando por aqui porque não é só gravar um vídeo, né, gente? Eu edito o vídeo, coloco aqui embaixo aqui para vocês verem aqui as referências bíblicas, tem um sonzinho que a gente vai colocando, fundo musical. Então tem muita coisa para fazer e fora que para eu vir aqui gravar, eu tenho que pesquisar e estudar. Isso é uma labuta muito grande. E para não ficar um vídeo muito grande, sem conteúdo, eu gostaria de pedir para vocês voltarem amanhã, que eu estarei terminando a minha pesquisa, que aí a gente vai falar sobre a inveja, como vencer a ansiedade, e a gente vem aqui falando um pouco mais da lição de número 8, que é apresentando ao Senhor nossos questionamentos, a lição que aprendemos aí através desse grande ministro do louvor, Asaf. E não se esqueça, gente, amanhã a gente tem aqui um encontro marcado, mas antes eu gostaria também de saber de você o que achou aí da nossa pré-aula de introdução de hoje, tá bom? Deixe o seu comentário, estarei lendo, curtindo e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Graça e paz.